Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a todos, a todas que estão assistindo esse vídeo. Bom, né, quem foi Maria Madalena? Eu vim gravar aqui para vocês porque eu vejo que tem muitas pessoas que sentem dúvida, né? Mas quem exatamente foi Maria Madalena? Qual é a versão dela que é real? O que falam? Né? Para quem não sabe, para quem caiu de gaiato nesse vídeo, estou gravando ele agora, dia 21 de julho, exatamente às 21h40. Pretendo não ser tão prolixa igual normalmente eu sou. Pretendo que possamos acabar esse vídeo no máximo às 22, né? Que é o número de Madalena. 22 é o número de Madalena. Né? Estou gravando principalmente para as mulheres que fizeram a cerimônia do cacau no sábado passado, que foi uma cerimônia de Maria Madalena, para as que farão, para as que participarão da benção de Maria Madalena amanhã, dia 22, que é o dia dela, e para as mulheres que vão participar da cerimônia do cacau nesse sábado, dia 25, tá? Claro que todos são muito bem-vindos para assistir, para conhecer um pouquinho da história de Madalena, mas estou gravando especialmente para essas pessoas, porque eu percebo que a gente sente um chamado, né, gente? Eu acho que Madalena é muito isso, é sentir um chamado dessa energia, né? Seja por ela, seja pelo cacau, seja pelo que for, mas a gente sente um chamado. Né? E esse chamado, às vezes a gente nem sabe, nem sei quem é, nem sei do que se trata, mas eu sinto que eu preciso estar ali porque algo daquele momento, daquela cerimônia, alguma energia dali eu tenho para receber, eu preciso receber, né? Então, estou gravando para vocês entenderem e irem pensando na cabeça de vocês também, por que que eu me conectei com isso? Por que que eu tô ali? Por que que eu me inscrevi? Por que eu caí de paraquedas nesse lugar? Algo tem para vocês, gente. Nada é por acaso. Isso eu tenho certeza. Né? Então eu vou contar um pouquinho, bem resumidamente, gente, porque assim, né, dá para falar aqui de Madalena, dá para falar, tem muita coisa para ser falada. Eu não vou entrar em tudo. Então eu vou fazer um resuminho, só para vocês entenderem quem ela foi, o que que é esse arquétipo de Maria Madalena, né, que a gente vai trabalhar nas cerimônias. E amanhã também, amanhã, dia 22 de julho, é comemorado o dia de Santa Maria Madalena, que foi inclusive que a partir de quando ela foi ai, sumiu a palavra, concebida como santa da Igreja Católica também, né? E aí, desde então, o dia 22 de julho passou a ser o dia dela. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu tô meio lenta pelo horário, eu sou uma pessoa que dorme cedo, então esse horário aqui, 10 horas da noite, praticamente era para eu estar na cama, mas eu não tive outro momento para gravar para vocês. Então, bora lá. Gente, quando a gente fala de Maria Madalena, né, o que que a gente escuta? Eu lembro das aulas de história lá do ensino fundamental, quando a gente aprende sobre a história de Jesus, sobre o Império Romano, né? O que que nós aprendemos? Nós aprendemos que Maria Madalena foi uma prostituta arrependida e salva por Jesus Cristo, né? É, eu lembro que teve uma frase famosa que me marcou na escola, que era quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Que, se eu não me engano, Jesus havia falado isso no momento em que eles queriam apedrejar Maria Madalena por ela ser uma prostituta. Bom, essa é a versão que a gente conhece na história e que nós conhecemos que vem da Igreja Católica, tá? Porém, não é essa versão que nós vamos trabalhar. Não é essa versão que eu acredito, inclusive, tá? Através de muitos estudos. Eu já fiz algumas formações de Maria Madalena, com a Sara Perondi, tá? Para mim, ela é uma referência em Maria Madalena hoje, principalmente aqui no Brasil.
Ela é maravilhosa, ela foi minha professora, tudo que eu sei de Madalena vem dela, tá? Então, inclusive foi com ela e com a minha mestra de cacau que eu aprendi sempre valorizar os meus mestres, né? Da onde veio essa informação, né? Para não parecer que é minha, não é, gente. É sempre muito estudo. E Maria Madalena, então, eu lembro de desde muito nova me interessar, ter uma curiosidade gigantesca. Eu nunca fui católica, né? Não tenho nenhuma religião, inclusive, gente, não tô falando mal de religião, pelo amor de Deus, não tô falando que tá certo, que tá errado. Tô trazendo para vocês esse arquétipo de Maria Madalena que a gente vai trabalhar na bênção e na cerimônia. Desculpa, gente, 10 horas da noite o cérebro demora para funcionar, mas vamos lá. Bom, então Maria Madalena, a gente conhece essa visão que foi pregada dela, né, pela Igreja Católica. É, mas nós vamos por uma vertente da gnose, tá? Então a Sara, minha professora, ela traz muito essa visão da gnose, onde os estudos dela são baseados num livro que se chama Pit-Sofia, tá? Que fala muito disso, e no Evangelho de Maria Madalena, né? Isso, assim, são os dois principais, mas ela tem muito, muito estudo em relação a quem foi Madalena, qual foi a sua vida, a sua trajetória. E, bom, na Igreja Católica, então, acreditava-se que Maria Madalena, então, era essa prostituta arrependida e que ela via, existiam dentro dela 7 demônios. Dentro da Igreja Católica eram 7 demônios mesmo que Jesus havia salvado ela, tá? Aqui a gente vai falar um pouco diferente sobre isso, né? Dentro da Gnosis, Madalena, ela veio de uma família rica. Ela era uma mulher inteligente, estudada, gente. A gente está falando aí, né, do século I, do século I. Quantas mulheres eram estudadas? A família dela era uma família de comerciantes, de pescadores, ou seja, naquela época, né, eram pessoas com dinheiro, eram pessoas que tinham recursos financeiros. E a linhagem materna dela era uma linhagem de celtas, eram mulheres celtas. Então, né, quem são as celtas? As celtas são aquelas que têm conhecimento, né, de Beltane, dos solstícios, né, das magias com ervas, ou seja, não eram as bruxas. Era uma linhagem que a mulher era venerada. Eu não sei dizer se era matriarcal, acredito que não, mas onde a mulher era venerada, tá? E ela foi enviada para estudar com os celtas. Então, ela tinha muito conhecimento, ela tinha conhecimento de ervas, de astronomia. Inclusive, Maria Madalena, ela mexia com perfumes, com óleos essenciais, que eram os óleos mais caros da época, né? Que era um absurdo de caro, que era o óleo de rosas, que até hoje, né, não é um óleo barato, o óleo de nardo e o óleo de mirra. E a mirra, ela é uma planta que está ligada a Maria Madalena e a São Miguel Arcanjo, tá? Estou trazendo muito da história aqui para vocês, tá bom? Trago esses pontos da espiritualidade que eu tenho conhecimento. Bom, Maria Madalena, então, ela foi enviada para estudar com celtas, aprendeu muito, e depois ela volta, né, para Israel, e onde hoje é Israel, e conhece Jesus e vira o que na Gnosis eles chamam de apóstola dos apóstolos. Né? Ela foi a principal apóstola de Jesus. Inclusive no Evangelho de Maria Madalena tinha um evangelho? Sim, Maria Madalena teve um evangelho e muitas páginas foram perdidas. Né? O Evangelho de Maria Madalena foi escondido, foi achado dentro de um vaso por crianças, algumas páginas foram usadas para queimar,
né? Tipo, um vaso no deserto, acharam, viram que tinha um papel dentro, usaram sei lá como, com fogo. Então a gente teve uma perda em algumas páginas, né, que poderiam, segundo a Sara, poderiam mudar aí o rumo da humanidade. Tivemos umas perdas dentro do Evangelho de Maria Madalena e alguns foram retratados, né? A gente achou. E aí esse vaso depois foi comprado por um comerciante. Só sei que hoje ele se encontra, o Evangelho original, essas páginas que foram achadas dentro desse jarro, né? Desse jarro de cerâmica, dessa jarra de cerâmica, eles se encontram em Berlim, tá? No museu de lá. Então tá em posse dos alemães. Já tem um tempo. Então, lá mesmo, né, tem todo um estudo do Evangelho segundo Maria Madalena, dessa volta de Jesus, um estudo que fala sobre a plenitude, o que é alcançar a plenitude aqui na Terra, de como, né, Pedro falou para ela, como assim? Ele apareceu para você e não para gente, né? E nesse Evangelho existiam indícios de que ela era não apenas uma apóstola, mas ela era também, né, a mulher de Jesus, que eles haviam tido um casamento sagrado. Inclusive, Sara fala que gente, eu nunca li a Bíblia, tá? Tudo que eu mencionar aqui de Bíblia para vocês é o que eu sei desses estudos, tá bom? Mas, inclusive, em uma parábola da Bíblia, em um momento da Bíblia em que Jesus está, que ele transforma, né, a água em vinho, diz que ele está em um casamento. E segundo esses evangelhos, esses estudos gnósticos, seria o próprio casamento dele, né? Foi o casamento de Jesus ali, né? De Jesus com Madalena. Ele fez isso no casamento dele, e ela explica que tem o porquê, né? Tem uma fala de Maria e tudo mais. Então, acredita-se que era o casamento deles, tá? E Maria Madalena, ela era uma mulher totalmente à frente de seu tempo. Por quê? Gente, se hoje a gente passou por tudo que a gente passou, as lutas feministas, né? E todo esse movimento feminista para que a gente tivesse direitos. E ainda hoje vocês sabem que não é igualitário. Ganhamos muito direito? Sim, mas não é a mesma coisa. Não se trata, principalmente, né, vamos pegar um ambiente empresarial, uma mulher e um homem de forma igual. Isso é mentira, isso é uma grande falácia, tá? Então, pensa, no século I, o que era uma mulher naquele século? Qual o poder de uma mulher, principalmente ser uma apóstola? Por isso que ela foi apagada, né? Dentro da igreja ela não é considerada apóstola, na Gnosis ela é, no evangelho dela ela é, né? Ela é a apóstola das apóstolas, ela é aquela mulher que era independente, porque ela tinha estudo. Inclusive, ela financiou tudo que Jesus fez. Financiou com dinheiro, porque o dinheiro vinha dela, ela vinha de família abastada. Então, tudo isso que se falou dela ser prostituta era tudo mentira, né? Ela se casa com Jesus e ela escuta um chamado, gente, tudo isso é perante a gnose, tá? Ela escuta um chamado de que ela deveria ir para o Egito estudar com as Madonas Negras. Quem são as Madonas Negras? São antigas sacerdotisas de Ísis, né, da deusa Ísis. E ela vai para o Egito, ela aprende tudo, ela é iniciada, inclusive, na arte da sexualidade sagrada, que hoje tá ali associado com a Kundalini, com o Tantra, né? E inclusive existem rumores de que era por isso que ela foi considerada uma prostituta. Ela iniciou Jesus nessa arte, ela ensinou Jesus, né? Existe uma linha do Tantra que acredita que quando a gente une um feminino e um masculino potente, curado, gente, não existe nada que esse casal não possa manifestar.
tá? Ai, tem que ser um homem e uma mulher. Não, a gente está falando de potência energética, tá? Não importa se é um casal de um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens, sempre vai ter a polaridade, tá? Uma pessoa sempre vai ter a energia yin mais potente, porque todos nós temos o yin e o yang dentro de nós, né? A energia masculina e a feminina. Mas sempre dentro de um relacionamento, não importa o sexo biológico, a gente vai ter uma energia mais yin e o outro vai ter uma energia mais yang. Né? Um vai ter mais energia feminina e o outro vai ter mais energia masculina. Então, ela aprendeu tudo isso e ela iniciou Jesus nisso também, tá? Isso sempre, claro, lembrando, dentro da gnosis. Aqui eu não estou falando, gente, de certo, de errado, de jeito nenhum, tá? Estou longe disso, não quero. O meu grande interesse aqui é que vocês compreendam outra realidade, um outro ponto de vista que vocês podem olhar e falar, ah, nada a ver, isso não concordo. Tá tudo certo, tá? Bom, e aí o que que acontece, né? Ela volta de encontro a Jesus depois que ela foi iniciada, né, com esses saberes do Antigo Egito, né? E aí ela se depara com um momento em que ela precisa transcender o corpo físico dela, transcender para a alma dela, para esse conhecimento de alma, para que ela estivesse mesmo a nível desse grande homem que foi Jesus, né? Desse divino que habitava nesse corpo humano enquanto ele estava aqui na Terra, tá? E aí ela passou pelo grande desafio da vida dela, que foi o quê? Que foi atravessar o que a Igreja Católica chama de os sete demônios, né? Os sete demônios que ela atravessou, que na gnose nada mais é do que sete estados de consciência que prendem a alma humana, tá? Então, ela passou pelo quê? Pelo que prende todos nós aqui. Aquilo que a gente olha em terapia, aquilo que a gente está sempre buscando no autoconhecimento. O que que prende a alma humana, gente? Raiva, orgulho, apego, né? Tudo isso. Então, ela passou. Não vou falar os sete aqui, para não dar spoiler para quem vai participar da cerimônia do cacau, mas depois eu posso trazer para vocês, né? Depois da cerimônia do cacau, eu posso trazer para as outras pessoas, inclusive para as participantes da benção uterina, ou para quem tiver curiosidade de quais são esses sete estágios, comenta aqui no vídeo que eu trago depois da cerimônia do cacau para vocês. Quais são os sete estágios da alma, os estágios de consciência que prendem a alma humana, tá? Que não deixa transcender. Então, ela passou pelo maior desafio da vida dela, que foi transcender, né? Transcender para um estado mais elevado de consciência. Ela deixou todas essas amarras e ela se libertou. Gente, quando vocês verem quais são os sete estágios, possível passar por tudo isso nessa vida, em uma vida só. Brincadeiras à parte, mas é real, né? Às vezes a gente fica uma vida só e não consegue transcender um desses sete, imagina um sete. Mas a questão é que ela passou por isso, foi muito difícil, né? A história fala que ela quase faleceu ali, e aí ela teve a ajuda de Jesus para passar por isso, né? Jesus ajudou ela no momento em que ela estava mais fragilizada. Ela teve essa ajuda de Jesus, ela transcendeu. E aí ela se transforma, né, nessa grande apóstola, nessa pessoa que vai levar a linhagem de Jesus adiante, né? E aí vem um ponto da história dela que é bem, é, que é bem, ai, essas horas eu já esqueci todas as palavras, gente, que é bem
tipo, criticado, né? Que falam que ela deu a vida à linhagem de Jesus, né? Ó, 22 horas, número 22 aí. Vou passar um pouquinho do que eu falei que eu ia passar, mas vamos lá, já já eu acabo. E aí ela dá origem à filha de Jesus, ou ao filho de Jesus. Então, existem pessoas que acreditam que ela foi mãe de Sara Kali, né, a rainha dos ciganos, do povo cigano, e existem há quem diga que ela foi mãe de Efraim, tá? De verdade, gente, não me importa se ela foi mãe de Sara Kali, se ela foi mãe de Efraim, se ela não foi mãe de ninguém. A realidade é o quê? É o arquétipo aqui para nós, né? O que importa é o arquétipo do que Madalena representa. Por que que toda vez, gente, que eu faço algo de Madalena desde lá atrás, quando eu comecei, lota? Por quê? Sem esforço nenhum. Porque nós mulheres estamos precisando dessa energia que ela vem trazer pra gente. Madalena é o arquétipo da mulher realizada, da mulher livre, independente, a mulher que passou por esses 7 estágios de consciência e venceu todos, a mulher que não se deixa levar por dependência emocional, que não abaixa a cabeça para homem, que não abaixa a cabeça para ninguém. Não estou falando só de homem aqui, mas a mulher que não se deixa ficar nesse estado de submissão, a mulher que conhece o seu poder, a sua potência, o seu magnetismo, essa mulher que vai e faz o que precisa ser feito e não se importa de ficar sozinha, não se importa de tipo assim, que vão falar de mim. Ela foi chamada de prostituta e mesmo assim ela estava lá. Ela viu Jesus, foi chamada a retornar, né? Foi chamada de mentirosa e ela continuou. Ela foi até o rei, que eu não vou lembrar o nome dele. E aí, a história que a Sara conta pra gente, né, essa minha professora, é que precisava levar um presente para o rei, né, para ele escutar. E aí ela fala, né, que Jesus tinha voltado, que ela viu com os olhos dela, e aí ela leva uma cesta de ovos. E aí, eu não tô com a minha Jaspe aqui, ela tá em casa, tô aqui no espaço, né, na Cristais de Lis, mas ficou em casa, queria estar com ele aqui, mas vocês vão ver ele, gente. E aí ele fala assim, que não acredita, que imagina, que absurdo, que ele só acredita no que ela fala quando o ovo dela virar quando o ovo branco se transformar em vermelho. E aí o ovo, de fato, se transforma em vermelho, o ovo fica vermelho, e aí ele acredita no que ela falou, tipo, do nada o ovo fica vermelho. E é por isso que o ovo, né, a Ioni Egg, que algumas mulheres aqui já conhecem, que nós trabalhamos, que são ovos de cristal, né, que são um instrumento terapêutico de muita cura, né? O ovo dela é a jaspe vermelha, né? A jaspe vermelha ele tem a frequência de Maria Madalena, essa frequência de mulher forte, independente, né? E aí ele acredita nela, né? E aí ela transcende tudo, né? Por exemplo, alguns exemplos, né? Os apóstolos, quando ela foi lavar o corpo de Jesus com óleo de nardo, que é um dos óleos mais caros da terra, né? Ela tinha todo esse conhecimento de perfumaria, de óleos essenciais. E aí, quando ela foi lavar o corpo de Jesus com esse óleo, né? Pedro acha um absurdo. Como assim? Você vai, né? Que você quebra o vidro de um perfume caríssimo, que era o que há de mais caro. Quantas pessoas a gente podia ajudar, a gente podia doar esse dinheiro, e ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Ela vai, ela quebra e lava Jesus com aquele óleo, com aquele perfume caríssimo da época. Né? Então é isso, é essa mulher que não abaixa a cabeça. Eu vou fazer aquilo que eu acho certo. Não é abaixar a cabeça e fazer o que eu quiser, não, é aquilo que eu acho certo. Então, o que a gente vai trabalhar nesses dias, né, nessas cerimônias?
o arquétipo de Madalena, dessa mulher independente, que faz o que precisa ser feito, que não abaixa a cabeça. Essa mulher que sai desse lugar de submissão, ela serve, sim. Tanto que tem uma cena que ela fala que ela seca os pés de Jesus com o próprio cabelo. Porque ela era submissa, ele não. Porque ela servia a um propósito maior. Esse é o simbolismo, né? Pelo menos é isso que eu aprendi. Ela trazia esse propósito maior, né? Mas ao mesmo tempo ela não abaixava a cabeça. São coisas diferentes, segundo esse simbolismo. E aí, quando ela foge, porque depois que Jesus morre, é, ela foge para a França, né? Segundo a história que eu tenho acesso da Gnosis, com a filha Sara Kali, né? O que eu aprendi foi isso. Ela foge para a França, deixa a filha com o povo cigano, né? Deixa aí com o povo, para que ela não seja caçada, e ela vai para Saint-Baume, no sul da França, e vai ficar em uma caverna lá, em meditação. Ela fica sozinha, e ela falece sozinha. Né? Ou seja, é essa mulher que não tem medo nem de ficar sozinha, ela não tem medo de atravessar o oceano, ela não tem medo de nada, ela é aquela força, ela é coragem, e ao mesmo tempo ela é feminina, por isso que é o feminino solar, né? O feminino, a energia feminina, ela é lunar, é a energia de acolhimento, aquela coisa tranquila, né? É uma energia que quando ela tá muito lunar, ela tá muito na emoção, muito nas águas, e ela tem dificuldade de ir para ação, de realizar, né? A energia é, solar, que é a energia do masculino, ele vai para ação, ele realiza, ele não sente, ele vai. A gente quer o quê? Despertar na gente o feminino solar de Maria Madalena, que é esse feminino que sabe a hora de servir, que sabe a hora de nutrir, que sabe a hora de cuidar, né? Assim como quando ela seca os pés de Jesus com o próprio cabelo, né? Que não abaixa a cabeça, tipo, eu vou quebrar esse vidro de perfume caro, independente do que vocês acharem. Eu vou quebrar e pronto, acabou. E vai para ação. Na hora de reunir os apóstolos, estavam todos desesperados, ela reuniu eles. Isso é uma coisa que ela conta no evangelho dela. Ela reuniu os apóstolos. Ela reuniu todos eles. Né? A tendência foi que depois que Jesus foi crucificado, que eles fossem se espalhar, que eles fossem fugir e fosse acabar por aí. E ela falou: não, a gente vai continuar. Ele não tá aqui, mas a gente vai continuar. Foi ela que fez esse movimento de continuar a propagar os ensinamentos de Jesus. E aí, depois chega um momento que fica insustentável, eles fogem para a França e esse conhecimento continua sendo passado adiante por ela. Né? E aí, até que chega o momento dela se esconder, ela vai lá para Santo Baume, tanto que tem, né, os Cavaleiros do Templário, né, tem vários símbolos de Madalena, como a rosa, né, que representa o Santo Grau, tem gente que acredita nessa linha gnóstica que o Santo Grau é o próprio ventre de Madalena, que deu origem à linhagem real de Jesus, através de Saracali, e tudo isso. E tudo isso bastante coisas, deixar eu falando até amanhã. Mas basicamente era isso que eu queria falar para vocês, explicar um pouquinho essa origem, né? Da onde vem isso. E aí eu quero trazer isso para vocês, né? Por que você se sentiu atraída por essa cerimônia? Por que você se sentiu atraída por essa bênção? Ou até só para assistir esse vídeo? Algo de Madalena você independente de você conhecer ou não, o arquétipo dela tá te chamando, o arquétipo dessa mulher realizada. O que tá faltando força na sua vida? Coragem, né? Integrar esse feminino com o masculino, né? Trazer para você essa energia do feminino solar, né? Trazer conhecimento para sua vida, né? O conhecimento que Madalena tinha das ervas, né? Conseguir se expressar,
independente para quem for, né? O que Madalena tá chamando você para olhar? Esse é o convite que eu deixo aqui para vocês hoje. O que vocês estão, perdão, o que vocês estão buscando? E aí? Se esse vídeo chamou atenção, você assistiu até aqui, existe um chamado aí, Madalena tá te chamando. Por quê? O que ela tá chamando de você? O que que você tá buscando? Entende? É sobre isso. Chega, eu preciso dormir. Gente, gratidão por vocês terem me escutado até aqui. Espero que tenha feito sentido. Mais uma vez, não é para falar que está certo, está errado, qual religião está certa, não. É para vocês pensarem nesse arquétipo, né? Ah, e uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, né? Madalena, dentro dessa vertente mais espiritualista, ela faz parte da fraternidade branca, tá? Ela faz parte dos mestres ascensionados, junto com Jesus, junto com Yeshua, né? Ela é o consorte sagrado dele, ele é o consorte sagrado dela, ela é o aspecto feminino de Jesus. E ela faz parte do sexto raio, do raio rubi dourado, né? Um raio que a gente vai trabalhar amanhã na bênção de Maria Madalena, um raio que fala sobre amor incondicional, propósito de vida, missão, sobre serviço, sobre a gente transcender, né, o que o padrão social, aquilo que a gente, as amarras que a gente tem aqui nessa vida, nessa terra, e conseguir fazer aquilo que a nossa alma está chamando, que é o quê? Trabalho, gente. Tá todo mundo aqui para trabalhar, de um jeito ou de outro. A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Com uma palavra ou com o seu trabalho mesmo. E às vezes é um sorriso que a gente vai dar para a pessoa na rua, um bom dia. Então, às vezes a gente quer algo muito grandioso também, e a gente esquece que o grandioso às vezes está nas coisas simples. O grandioso está nas coisas simples. É isso que o raio rubi dourado traz para a gente, essa força de trazer a nossa missão, aquilo que a gente veio realizar nessa vida, tá? Então, um abraço para vocês. Me perdoa se esse vídeo ficou longo demais. Eu juro que eu tentei encurtar, foi o mais rápido que eu consegui. Um abraço para vocês, gratidão para quem assistiu até aqui e até breve. E quem quiser aí que eu fale aí quais são os 7 níveis de consciência, ou 7 demônios que Madalena passou, pede aí, que depois da cerimônia do cacau eu trago.